Chegamos a mais um Outcast Podcast, nossa janela para o mundo da neurodiversidade. E hoje eu tenho aqui não só um convidado, mas dois convidados, como sempre, vindo dar uma aula pra gente, né? Um show de informação e de empatia. Eu tenho aqui hoje, quem já veio, figurinha, nossa figurinha aqui, né? Jaque Jones, que é o presidente da APAE e neuropsicólogo. Psicólogo. São duas coisas, psicólogo e neuropsicólogo. E aqui, estreando hoje no nosso podcast, Maria Inês Caralini, que você é a coordenadora do NEIP, não é isso? Isso. E veio aqui nos prestigiar hoje contar um pouquinho sobre toda essa trajetória. E hoje, assim, já que hoje veio de acompanhante, né? Exatamente. Veio só da... Não, mas veio aqui também porque ninguém senta nessa mesinha aqui sem participar da nossa conversa. Não tem como, né? Todo mundo, né, tem que chegar aqui, tem que dar a sua contribuição, não é mesmo? Exato. E Maria Inês, muito bem-vinda para o início, já também, não estou falando bem-vinda para você também. É muito bem-vinda, né, de estar aqui com a gente, na nossa, porque aqui a gente está em família, é o nosso sonho, né, que o Outcast é o nosso sonho. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que a gente está muito feliz de ter você aqui hoje, né, e a gente quer extrair o máximo de conhecimento hoje, porque ela já me adiantou que, tem uma estrada bem longa. Boa noite. Falar do trabalho da APAE, falar de APAE é uma alegria. Que bom. Né? É uma alegria, interna e externa. Uma vez eu dei uma entrevista, o entrevistador falou: só de olhar seus olhos eu vejo o amor da APAE. Exato. E isso é verdadeiro, isso é genuíno. A gente ama lá e é de graça. Né? O amor é assim, é genuíno. Então, obrigada, é alegria estar aqui, poder falar do trabalho desenvolvido na instituição. Que bom, né? Que bom, bem-vindo, já. Muito obrigado. Então, a gente está aí para falar do setor, né? Você Exato. Quer que eu fale do setor, né? Isso. O setor de integração, esse nome integração, na época, eu trabalhava no setor educacional da instituição, quando eu entrei na APAE, né, em 92. Não existia ninguém que se identificava com o TEA. E eu entrei e já tinha tido uma experiência em Rondônia com autismo. Rondônia? Então, sim, morei lá, terminei faculdade. Isso é uma longa história. Isso é uma longa história. Então, quando eu vi que eles estavam sem uma metodologia específica, precisando de uma intervenção adequada, eu falei, opa, vou começar a agir. Eu entrei em 92 e em 95 toda a diretoria me apoiou, quando eu participei de uma reunião para implantar, né, o atendimento com eles. Foi assim muito bem aceito por toda a diretoria na época, né? E assim eu fiz. Eu fui nas turmas da escola Recriar, né, que existe até hoje. Fui retirando os autistas e começando um trabalho individualizado com eles. Nós começamos com 3 crianças. E como é que era, assim, porque a gente sabe que o estudo sobre autismo, até o entendimento de um diagnóstico, né, Jaque? E até a gente chegar no que a gente tem hoje, né? Que ainda falta muita coisa, ainda requer muito estudo. Mas como é que era para identificar na época? Como eu que era não feito? identificava porque eu não sabia. Né? Eu vim de Rondônia. Rondônia é longe demais, em 1986. 86. Então não se falava de TEA, falava-se de transtorno mental, de transtorno de comportamento. Então, depois de anos que eu fui ver que era TEA, eu comecei a estudar, me dedicar a um caso que eu não sabia resolver, ajudar. Foi daí. Então, você diagnosticar TEA é dificílimo. Imagino, Hoje é muito difícil, até porque não tem uma causa específica, você não pode ir lá, não, ele está apresentando essa característica, ele é autista. Tão bom se fosse assim. Fazer diagnóstico de TEA é dificílimo.
Porque hoje a gente sabe que, apesar dos avanços, né? A gente vê, nem gosta dessa palavra assim, apesar de, né? Ainda que temos muitos avanços, falta ainda muito conhecimento com relação a isso, principalmente na área de diagnóstico. Na verdade, a neuropsiquiatria é um mistério. É um mistério. Então ainda falta muito estudo. Sim. E ainda vai continuar, porque ciência nenhuma fecha. E o cérebro humano também é algo... Ciência não fecha. Então, diagnosticar vai continuar ainda por muito tempo, vejo. Eu quero crer isso. Então, trabalhar, diagnosticar e fazer a intervenção adequada é dificílimo. E mesmo assim a gente ainda tem muitos problemas, muitas dificuldades, muitas pessoas, crianças que não têm a evolução que a gente às vezes pensa que deveria ter. E quando se trata de neurodesenvolvimento, você não tem que planejar desenvolvimento assim. Não tem como, não tem receita pronta, não existe isso. Até a gente fala, né, que como você falou mesmo, você falou a frase-chave aí, que a ciência ela não fecha, né? A gente tinha uma ideia do que era o transtorno, né, do espectro autista, a gente tinha uma ideia. Até, Gisele, porque quando começou essa história, em 1943, com Léo Kanner, que ele separou 11 crianças que eram estranhas, esquisitas, que algumas não se comunicavam, que algumas não brincavam, não faziam interação. Então, você vê, desde 1943 que essa história está vindo. Então, a gente vê que esse estudo não fecha, porque, primeiro, tinha o Asperger e tinha o TEA, depois juntou tudo. Agora já há um movimento para separar de novo. Eu andei assistindo alguns documentários, alguns comentários de outros profissionais, de que há essa tendência a querer separar de novo, né? Não sei se vai conseguir, se vai fazer. Eu ouvi também, porque a gente às vezes fica... É por isso que é importante quando se fala do DSM, que é o Manual Diagnóstico, e o CID. Você precisa entrar dentro desses critérios porque é uma coisa estudada, cientificamente comprovada. Então, para você avaliar, você tem que ir dentro daqueles critérios. E critério diagnóstico diferencial, então, é importantíssimo. Importantíssimo. Porque várias patologias, vários comprometimentos têm características de TEA. Imagino. Não, eu não falo mais. Enfim, então a gente foi separando, né? Eu, na verdade, comecei a estudar mais, fazer curso, o que eu aprendia fora, eu sempre trouxe para pai. Então comecei a estudar com 2 professoras que nós começamos, a gente estudava, fazia grupo de estudo, eu dava supervisão, a gente pesquisava e assim o setor foi crescendo. Não, porque a tendência é o que eu falo, às vezes não nessa área específica, mas em tudo que você for fazer na vida, né? Requer um estudo, requer uma dedicação. E essa mais assim, que eu digo, é mais imprescindível o estudo, porque você lida geralmente com a tenra infância, é onde você determina toda uma vida, né? O que ele faz a partir da escola, da pré-escola, da escola, é o que determina. Então, mas o TEA não é escola, é lá quando nasce. Quando nasce, TEA, exato. Escola é bem depois. Sim. Então, e na época, eu também não sabia isso. Eu também não sabia disso. Que quanto mais cedo, melhor. Né? Isso já está comprovado. Então, eu nunca tinha escutado falar que na hora de mamar o neném não olha para a mãe. Na hora, né? A mãe chega em casa, ele não liga para a voz da mãe, bota aqueles pingentinhos, aqueles móveis, ele não liga para aquilo. Em 1986... Não prestava atenção, até porque a gente tinha aquele mito estudava isso. Nascia a criança, tinha que ficar guarda meia luz, não demorava tantos dias para abrir os olhos. Então, assim, naquela época era todo um sistema então, que tinha. Foi a questão da identificação mesmo, né, para ajudá-los nesse sentido. Né? Claro que o que o deficiente menos precisa é
pena. Não, claro que Eles não. precisam de competência técnica. Exatamente. Né? Qualquer PCD Exatamente. precisa de competência técnica, ou seja, se você fizer a intervenção de forma adequada, você tem mais chances de conseguir melhores resultados. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então é igual o tema desse ano, né? Autonomia se constrói com apoio. Uhum. Não é autonomia só de calçar sapato. Não é essa autonomia de É. tomar banho sozinha. É autonomia no serviço de saúde, é autonomia na escola, é autonomia na família. Então hoje a ciência, a inclusão, né, os estudos, isso tem ajudado muito. E mesmo assim ainda ficamos com muita dificuldade às vezes. Porque justamente às vezes é o que você falou, não fecha, né? E a gente tem uma demanda hoje também muito alta, porque como houve mais estudos, acabou se identificando muito mais, né? Sim. Porque o que a gente... você vê como é que o estudo avança, e avança de forma rápida. A minha formação inicial é de pedagogia. E na época, o meu TCC foi sobre... não tinha UTEA. O que era a moda, não gosto de falar assim que é moda, não é moda, mas o que estava em estudo naquele momento, que era o assunto mais falado, era o TDAH. E eu fiz a minha monografia sobre o TDAH. Eu nunca consegui identificar os meus sintomas no estudo que eu estava fazendo. Para mim era uma coisa tão distante, para você ver como que não tinha um aprofundamento, porque a gente focava mais em hiperatividade, aquela criança que não para. A gente focava era nisso, a gente não focava... É igual depressão, as pessoas acham que a depressão é sempre tristeza, desânimo, desmotivação. E a agitação é uma das características da depressão. Agressividade. Hoje o TDAH a gente sabe que é uma comorbidade do TEA. Exatamente. E aí você vê como que naquela época, eu me debrucei em artigos científicos, então eu fiquei pesquisadora daquele tema naquele momento e não tinha nada. Não tinha nada que falasse assim, olha, isso aqui parece comigo. Não tinha esse estudo. Depois, anos depois, quando eu fui ler de novo, eu falei assim, olha, tem umas coisas aqui. Porque o estudo avançou de forma a chegar, não nesse entendimento limitado de que só era aquela criança que não presta atenção e que corre na sala, que não consegue ficar sentado. E assim é o TEA. O TEA é muito complexo. Muito. É muito complexo. E olha que hoje se divide, nível 1, nível 2, nível 3, que dá no mesmo. Não pense que nível 1 é fácil. Não é. Não pense que nível 1 é fácil cuidar, tratar, fazer as intervenções. Não é. É porque a gente tem essa mania de classificar as coisas, né? Então, quando a gente vê um nível 3, vamos dizer, não verbal, aí você fala, nossa, ele é muito autista. Já tem essa expressão, né? Fulano é autista demais. Como se a gente pudesse ser de menos. Ou não tem cara de autista. Ou não tem cara. O autista de menos não, ele é muito autista. Ele é um pouquinho autista só. Essa expressão, ela tem direto. Como que é a metodologia lá? Como é que você faz esse trabalho? Eu gosto quando traz coisas pra ver, mas eu tô doida pra você me mostrar esse negócio aí. Nós já passamos, assim, vários momentos dentro do setor. Né? Nós já implantamos o TEACH, o programa TEACH. O programa TEACH nós pegamos a PAI, né? Supervisão com uma pesquisadora de São Paulo, Maria Elisa Gandhi. E eu sempre tive supervisão. Tudo que eu fiz dentro da PAI estava por trás de mim uma supervisora. Né? Então a gente fez curso do TEACH, gosto, me identifico até hoje, ainda uso. Como que é esse TEACH? Me explica, porque eu não conheço. Ele surgiu lá na Carolina do Norte, voltado muito para o desenvolvimento psicoeducacional. Então, você tem uma avaliação que você faz com 174 atividades para você detectar áreas que estão em defasagem. Entendi. A partir deste gráfico, você faz o seu plano de atendimento.
Isso é na avaliação. Na avaliação. Na avaliação, né? Depois você monta a sala de aula. Ele tem tamanho, padrão, tudo direitinho. Ele é dividido em cabines, por cabines. Você coloca as carteiras viradas para a parede, para não tirar a atenção da criança. Então, aqui está sentado Júnior, aqui tem aquele biombo, ali já é outra criança, lá é outra, e cada criança virada para a parede com a sua agenda. Porque TEA, toda e qualquer intervenção é com previsibilidade. Entendi. Você tem que trabalhar com a previsibilidade. Organiza, estrutura, acalma, acomoda. Então, agenda significa o quê? Não trouxe nenhuma hoje para você ver. Você determina de forma visual o que vai ser feito naquele dia. Então, por exemplo, a criança chega às 7h30 da manhã. É a oração, tem que ter uma figura ali de alguém mostrando entendi. que ele vai fazer a oração. Depois da oração vem o café da manhã, alguém com lanche, tudo através de figura. Educação física. E à medida que você vai fazendo as atividades, o professor junto com ele retira as figuras. Ele vai sabendo, móvel, ele vai sabendo o que falta para ele trabalhar naquele dia. Entendeu? Entendi. Tá certo? É maravilhoso. Nossa, é interessante. Muito. Essa história do visual é importante. Você tem que trabalhar com visual. Eu nunca soube ter agenda. Uma advogada que não sabe ter agenda. Aí há uns anos atrás, eu descobri um método maravilhoso que resolveu a minha vida, assim, maravilhosamente. Eu pego o calendário, eu imprimo uma folha grande, colo na parede e ali eu vou anotando as coisas. Porque se eu tiver que abrir a agenda no dia, eu não faço isso. Mas eu tenho que botar num lugar onde eu vou olhar e vai estar ali o dia. Eu preciso ter isso. Eu preciso. Todo agendamento do Outcast é feito numa agenda dessa colada na parede. Nós temos um autor famoso, né, o Gardner, ele fala de tipos de inteligência. Sim. Né? Então a gente estuda isso. Sim. E isso é um tipo de inteligência. Nem todo mundo aprende só ouvindo. Sim. Outros aprendem escrevendo, outros cantando, outros com tudo junto, né? E o cérebro do autista não é igual ao nosso, não adianta. Não adianta. E é por isso que tudo começa, eu chamo, ele não escuta, parece que é surdo, né? Então o Tite trabalha com tudo visual. Né? Interessante. Só que, a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, com o tempo ele não precisa mais daquela agenda. Que já criou a rotina. Isso nós constatamos no dia a dia, depois de anos lá trabalhando. Né? Então a gente usou o Tite. Nós utilizamos também o Sunrise, é um curso que nós fizemos em São Paulo, trouxemos para cá e implantamos. Tem toda a forma de avaliar. Só que é também tipo esse. Não. Ele trabalha com desenvolvimento infantil, mas tudo de forma lúdica. Tá. Tudo de forma lúdica. Então, se você quer trabalhar contato visual, por exemplo, então você vai colocar alguma coisa de coelhinho, você vai botar óculos coloridos, você vai usar bolinha de sabão, enfim, você vai exagerar para atrair a atenção dele. O que ele fizer, você vai fazer igual. Parece uma coisa de louco, mas não é. Então, o autista ele aprende muito por imitação. Muito por imitação, porque eles têm no cérebro falha nos neurônios espelhos que todos nós temos. Por exemplo, a gente chega num restaurante novo, não sabe onde ficam os talheres, você vê alguém pegando, você imita, vai lá e pega. E sabe que é lá. O autista não tem esse neurônio espelho. Por isso a importância de trabalhar a repetição, a imitação com eles. Então o cérebro deles não é igual ao nosso. Então você tem que atingir o cérebro para poder apresentar desenvolvimento e aprendizagem. Sim. Então a gente usou por um tempo.
Depois a gente começou a trabalhar só com oficinas. Trabalhamos ainda, até chegar, né, com os nossos estudos e tal, com o método fônico, que foi mostrando que ele é muito bom para autista, porque ele é visual e trabalha com o som. Além de ser visual, ele trabalha com o som. Nós estamos montando ainda, tipo livro, apostila, que até então não tínhamos. Então, nós montamos, seguimos o método fônico original, que o autor é o Capovilla, tem toda a referência bibliográfica aqui atrás. Nós montamos a parte teórica, tá vendo? Como você implanta, como você ensina para a criança os fonemas. Olha. Então nós treinamos os nossos professores, fizemos curso, a pedagoga do setor deu aula para os nossos professores, para daí elas começarem a trabalhar. Porque tem uns passos para apresentar, não é só apresentar aqui está o ão, não. Até chegar ao ão, você tem que seguir o método. Em teoria é assim, ou você acredita nela e segue, ou você não tem que questionar, autor nenhum. Então, e nós nos identificamos com o método fônico, montamos já de português, montamos como? Porque lá nós dividimos assim, atualmente tem 111 crianças, crianças e adultos, né? 10 turmas, 5 turmas de manhã e 5 turmas à tarde. Essas turmas vão usar o material. E temos 34 crianças que são atendidas individualmente. Elas não têm sala de aula como aqui, específica. Entendeu? Então, aqui nós dividimos como? Cada turma, nós agrupamos pelo nível de desenvolvimento. Existe todo mundo igual? Claro que não. Não existe. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente procurou ver o nível de desenvolvimento para montar a apostila. Entendi. E mesmo aqueles que não estão aqui, por exemplo, na apostila 1, a gente faz o PEI e trabalha individualmente com aquele dentro da turma. Os que estão conseguindo acompanhar. Sim. Então, nós dividimos o método fônico em 4 apostilas de português. Cada turma está no nível. Então, o pai não precisa comprar as 4 apostilas. Vai de acordo com a evolução e vai trocando de nível. Isso. E não significa também, não é garantia de que em 2026 ele vai conseguir estudar ela toda. Entendi. Ele pode levar mais de um ano. É porque é o tempo dele também para poder estar atingindo os objetivos dessa apostila. Aí. Se ele atingiu, ótimo, vamos comprar a apostila 2. Vamos comprar 3, vamos comprar 4, até ler, interpretar, copiar, fazer ditado, leitura. Então, o conteúdo pedagógico é o mesmo do ensino regular comum. Até porque a gente tem que seguir a BNCC, né? Que dita as normas e regras. Então, a gente agora está montando matemática, história, ciências e geografia. Olha que interessante. Esses são os que tem turma. São as 10 turmas. O restante a gente trabalha de forma individualizada. É um professor responsável com um cuidador para um aluno. É um para cada. Um para cada. É um para um. Então é uma assistência plena, né? Plena. Por que muitos querem ir para pai? É porque às vezes a mãe fica lá lutando com a mediação, né? Porque é um direito que às vezes nem sempre o poder público consegue suprir isso, até mesmo privado. E aí ela ia ao problema. Então, por exemplo, chegou lá, a gente, né, a equipe técnica faz a avaliação, a triagem. Olha, não é de turma, é de individual. Eu não coloco já em turma para trabalhar conteúdo pedagógico. Papel é a última coisa que eu trabalho com ele, se ele não consegue, não tem essa habilidade ainda
de trabalhar papel, o que ocorre com muitos autistas. Mas esses que têm individual hoje, eles vão progredir para as turmas? O objetivo é esse. O objetivo é esse. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com as oficinas, além do conteúdo pedagógico. Qual é o conteúdo pedagógico para nível 2, grave 3? A gente divide assim, desenvolvimento e aprendizagem, ali entra português, matemática, história, ciência e geografia, se ele permitir. Por exemplo, noções básicas, dentro, fora, só que você não trabalha com papel, porque ele não aceita ainda, ele não consegue. Então você começa, vamos trabalhar noções básicas dentro de matemática, dentro, fora, atrás, na frente. E assim, aos poucos, você vai introduzindo conteúdo pedagógico sem ele estar sentado 4 horas ouvindo blá, 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 blá. Essa é uma oficina. A gente trabalha também com estimulação sensorial. O TEA, né, ele tem uma disfunção, alguns sensorial, transtorno do processamento sensorial, alguns o meu filho tem. São assim bastante significativos. Sim, né? Eu sei como é. Atualmente estamos sem terapeuta ocupacional devido a toda uma dificuldade de encontrar, de pagar, mas a nova gestão pensa em contratar, precisa, né? É um profissional que está muito Nós em temos né, casos lá que nós, agora que estamos tentando montar uma sala de acomodação sensorial, porque a PAI, ela tem muita dificuldade. Imagino. Ela tem muita dificuldade. Hoje a gente está em comum acordo com o Ministério Público de não aceitar mais ninguém, porque não tem mais sala. Não tem onde colocar. Né? Então, doutora Inês, eu estou te implorando uma vaga. A gente fica com o coração partido, cara, mas não tem onde colocar. Não e nem funcionário. Então, como a gente não tem o TO, eu montei uma oficina chamada Estimulação Sensorial, que pode ser feito sem terapeuta ocupacional. Então, isso é trabalhado desde a educação infantil, mexer com tinta, a própria educação infantil. Né? Já é desse jeito. Já é desse jeito. Então, nos planejamentos, a PAI é assim também. Dispensa para poder a gente fazer o planejamento. Eu não abro mão disso. Tem que fazer o planejamento. E tem que ser ali. E eu tenho que estar presente. Claro. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ver. Tem que ver então, ali a gente decide. Dentro da estimulação sensorial, o que o João está precisando mais? Né? Devido à seletividade alimentar. Então, vou chamar a nutricionista e montar um projeto para trabalhar alimentos dentro da sala de aula. Essa é a estimulação sensorial. Eu preciso trabalhar outra área, né? E assim a gente vai fazendo, dentro da estimulação. Ele não aceita o toque. Opa, então tem atividades específicas para isso. Vamos trabalhar o toque. Tem muita rigidez cognitiva. Opa, vamos trabalhar a rigidez cognitiva. Como que nós vamos trabalhar a rigidez cognitiva? Por exemplo, estudando, lendo e praticando. Não tem outro jeito. Não tem receita pronta. Não adianta que se tivesse, estávamos bem melhor. O mundo, inclusive. Porque a gente fala que são seres humanos. O ser humano já é peculiar por si só. Né? Quando ele está dentro de um espectro, como é o TEA, é muito mais complexo do que... Muito. Trabalhar com TEA é muito difícil. E, ao mesmo tempo, é... Fascinante. Onde estiver um autista, lá eu estarei. Essa é a minha frase. Porque é maravilhoso trabalhar com eles. Enfim, aí a gente tem os individuais. Desenvolvimento e aprendizagem, estimulação sensorial, a gente tem também atividades psicomotoras. Claro que temos um educador físico, mas muitos têm dificuldade motora gritante. Então, a gente também faz atividades de coordenação motora ampla, coordenação motora fina. Então, é uma oficina. Entendi. E aí tem também história, tem professor de música, nós temos a piscina, então eles participam de tudo isso.
de tudo. Então, mas ele tem conteúdo pedagógico, mas não fica na sala. Então, você vai trabalhando aos poucos mantê-lo. Hoje ele ficou 2 minutos sentado, não tem problema. Amanhã vamos ficar 4. Até ele ir conseguindo essa habilidade. Para poder ficar na sala e fazer parte da turma. Por mais, assim, muitas vezes os pais têm essa ansiedade. Eu queria tanto que ele tivesse, né, lendo, escrevendo. Isso é assim, tão difícil, né? A gente oferece. Ele, nesse momento, não está conseguindo. Não é que a instituição, que a escola, que o setor não oferece. Ele não está conseguindo. Preciso trabalhar primeiro o comportamento, para depois o conteúdo pedagógico. Conteúdo pedagógico é o último que a gente trabalha. É porque, às vezes, os pais, né, eu digo como mãe também, né, o meu filho é TEA com o TPS, e assim, às vezes eu quero obrigar, eu falo assim, senta aqui para comer. Ele não vai conseguir sentar e comer comigo, mas eu insisto. E eu sei que ele está em terapia, eu sei que é um passo de cada vez, mas a gente tem essa ansiedade, né? É natural dos pais. E então, quando você chega numa instituição e que ele vai para lá para estudar, aí chega lá, ele não tem como ficar nem na turma, e isso gera aquela, nossa, mas ele não vai, papel, né? Ele não vai fazer. O que ele fez? Qual o trabalhinho? Qual é a prova? Porque a gente vem de uma sociedade que tem um sistema engessado. Você nasce, vai para a escolinha, faz prova, senta um atrás do outro, porque o formato da escola ainda é um formato tradicional. Hoje a gente tem uma pluralidade absurda de comportamentos, de ideias, mas na escola é uma caixinha. E é difícil lidar com isso. Como que você lida com essa frustração lá? Como que é feito isso? Esse trabalho com os pais? Eu vou chegar nos pais. Deixa eu só terminar aqui. Então, esses 34 trabalham de forma individual com essas oficinas. Nós temos vários cuidadores lá, com a supervisão, com tudo do professor. Quem faz o cronograma, que a gente chama de cronograma. É o que ele vai fazer no dia. Chama de cronograma. É tudo com o professor. O cuidador ou o mediador, ele ajuda, mas o responsável é o professor, né? Até porque nós temos lá casos graves, que nem este cronograma consegue atingir, não é verdade? Mas lá é o lugar deles. Sim. Né? Eu não posso desistir enquanto terapeuta, enquanto professor, educador, eu não posso desistir do meu aluno, eu não posso desistir do meu paciente, não é verdade? É verdade. Então, são esses casos individuais. E eu não falei também da educação infantil. Nós temos turmas de educação infantil, que também é feito por turma. Mesma coisa. Mesma coisa, só que o programa deles é diferente. Eles têm apostila também, né? Mas é por turma. Então tem educação infantil, todas essas turmas, mais os individuais. O setor, ele trabalha com os planejamentos, né? A gente faz separado, planejamento das turmas, planejamento dos individuais, planejamento da educação infantil. Nós fazemos também encontro com eles para grupo de estudos, grupos de leitura. Atualmente a gente está tendo alguns casos assim de bater cabeça, né, de muita irritabilidade, agressividade. Então a gente prepara material, dispensa os alunos e estuda a tarde inteira. Todas são obrigadas, que eu obrigo, elas têm que ter material. Mas tá certo, tem que ser mesmo. Elas têm que ter o material. Ali a gente vai lendo com elas, eu vou lendo, elas vão tirando as dúvidas e a gente vai, assim, falando das crianças dentro do grupo de estudo. Esse é um dos trabalhos que o setor desenvolve. O setor desenvolve também, o setor de psicologia, ele faz um encontro com os pais de 2 em 2 meses, chamado Grupo Psicossocial. É a psicologia, a psicóloga com a assistente social.
Então, por exemplo, o que essas mães dos individuais estão precisando? É falar sobre a relação da deficiência intelectual com o TEA. O que tem a ver a deficiência intelectual com o TEA? Por que elas estão insistindo tanto para eles aprenderem, se eles têm uma DI bastante comprometedora? Então, o grupo psicossocial ajuda as mães nesse sentido, de fazer o encontro com elas. É o momento de esclarecer, mas também é um momento para ouvir as angústias, as alegrias, né? É o momento da família. O momento da família. Então, a gente, além, né, do planejamento que a gente faz com elas, a psicologia desenvolve esse trabalho, a gente tem toda a equipe técnica que atende, que acompanha, e a gente faz também orientação familiar. Olha. Mãezinha, nós estamos precisando conversar sobre algum assunto. Né? Olha, não fez o dever de casa, por exemplo, porque tem dever de casa, né? Tá vindo sem fazer, então a gente marca com a pedagogia, com a psicologia, para ver com essa mãe o que está havendo. Então a gente sempre chama para orientação familiar. E o setor de psicologia é muito importante, né? Assim, não, todos sem dúvida, são, todos, é claro. Mas assim, e agora a gente vai ter um momento de ouvir elas sem falar de nada científico, para conversar com elas, assim como eu quero fazer isso com os funcionários do setor, que tem dia que ficam exaustos, tem dia que ficam desanimados, não é verdade? Então, para você manter esse setor, que é enorme, hoje a gente tem mais de 25 funcionários só nesse setor. É muita gente, quase 30, né? É um setor enorme, que é problemático e ao mesmo tempo é lindo, né? Porque reúne para contação de história, elas dramatizam, então você vê a alegria delas. Mas também a gente precisa estar com elas, assim como com as mães, né? Vamos organizar agora um passeio com as mães. Então, assim, não fazemos terapia nas mães. Entendi. Elas é só um apoio mesmo. Um apoio. Então, o setor está lá desde 1995 e só fica também nesse setor, né? Quem gosta, quem se identifica. Como você disse aí, é um trabalho que realmente é um trabalho que requer uma dedicação extra. Isso, e esse ano estamos implantando também avaliação, prova mesmo. Ah, sim. Que não tínhamos. Mas aí você vai fazer, não tinha prova antes, né? Não tinha prova. Vai começar, tá uma expectativa. Estamos na expectativa, já chamamos pais, já conversamos e todos gostaram muito, até porque o objetivo da instituição não é institucionalizar. Porque daqui a pouco eles vão ser encaminhados para o ensino regular. Então tem que ter prova, tem que saber copiar do quadro. Tem que ter uma documentação. Tudo. A gente ouve, né? Prova documento, é a documentação necessária para... Isso, e eu quero falar também do projeto Entrelaçar da integração. O que é isso? Eles fazem 18 anos, perante a lei, não são obrigados mais a frequentar escola. Isso não só, né, os autistas, toda a instituição. Todos, porque aí não é mais o poder familiar, o poder passa para o indivíduo. Então a gente tem também os maiores lá de idade no setor, né? Crianças que eu avaliei no meu consultório com 2 anos, hoje tem 30 e poucos. Estão lá até hoje, né? Então este setor do projeto, você vê música, você vê piscina, menos conteúdo pedagógico, porque eles não têm mais essa habilidade. Mas eles continuam ali por conta da instituição e também pela necessidade, né? Alguns ficam sábado e domingo com a mochila nas costas esperando a Kombi passar. Lá é a vida deles, porque lá é o lugar deles. Então vão para conviver. Vão lá para ter essa convivência. Então você vai tirar isso de jeito nenhum. E adoece. E adoece. Quando não vai, né? Eles adoecem.
Eles querem ir porque tira uma parte significativa da vida, porque para muitos ali, só aquele momento ali é o momento que ele está socialmente inserido. Porque dos outros ele está só dentro de casa, com a família. É o único lugar onde ele vai na PAI. É. Não vão a lugar nenhum. Sim. Não vão. E a gente, assim, todo evento que tem, a gente pede que eles participem, que se insiram com a gente. Enfim. Né? Porque a gente chega num ponto, né, social que precisa dessa inserção. É o que a gente até falou na nossa entrevista, né, Jaque? Essas crianças, elas vão crescendo. E à medida que elas vão crescendo, né, adquirindo a funcionalidade, né, para exercer na sociedade, alguns realmente vão precisar de ter esse espaço. E outra coisa, muitos começaram com o diagnóstico primário TEA. Uhum. Hoje, diagnóstico primário não é TEA mais, transtorno mental. Entendi. Porque foi se analisando ao longo da vida. Não é autismo mais. Hoje não é autismo, é transtorno psicótico. Entendi. Estão lá conosco. Até porque no regimento também, né, fala. Uhum. Então muitos de lá poderiam estar no CAPS, mas são nossos, são da PAI. Já são criados ali, né? Já criaram esse vínculo. Então, Marinês, a gente estava falando sobre a equipe, da importância, né, de estar respaldando essa equipe que já tem além da dedicação, né, do estudo. Como que é feito assim, a capacitação? Como que é feito esse preparo dessa equipe? Assim, a prefeitura tem nos ajudado muito, nos enviando cuidadores para nos ajudar. Então há uma rotatividade, na verdade. E com isso, por isso a importância do grupo de leitura, né, que nós estamos tendo, por exemplo, alguns casos mais difíceis para a gente, né? Então a gente precisa realmente estudar mais, fazer mais curso. Então a gente, além de ter o grupo de estudos que nós temos, estamos direto fazendo cursos, congressos. Dia 10 de abril, é uma sexta-feira, se não me engano, iremos para Muriaé, vai ter um congresso. Então a gente está sempre estudando. Por quê? É através da ciência, né? A diretoria, ela sempre permite que se leve lá para dentro também cursos, palestras, né? Então é diário isso, é um aprendizado diário que nós temos. Quando a gente fala de aba, por exemplo, cada vez mais você vê o quê? Alteração de comportamento. Sim. Né? Então, qual é a função daquele comportamento? Então, sei lá por que eu estou batendo. Qual é a função disso? É porque ele não fala? É porque ele é não verbal? Ele está pedindo água? Então, se o professor não sabe, o que ele vai fazer? Exatamente. Ele tem que saber, ele tem que estudar. Então, neste setor específico da PAI, claro que todos os setores lá precisam de estudo, né? A PAI, na verdade, é um laboratório. Você tem síndrome genética, enfim, vários tipos de síndromes, deficiência intelectual, paralisia cerebral, autismo. Então, você tem que estudar. Você tem que estudar. Tanto que quem trabalha na PAI é portas abertas. Qualquer lugar, você precisou de emprego, você trabalhou aonde? Na PAI. Porque já é sinônimo de conhecimento, prático. De estudo. Então, quando a gente pega ou faz curso, né, que fala, eu não preciso não, que eu já fiz. Não. Então, quando você pega lá, né, Miltdown, uns temas novos, né, Shutdown, o professor é obrigado a saber isso. Ele tem que saber. São coisas modernas que a gente já conhece há muitos anos e você tem que saber. Então, estudar, fazer curso, congresso, isso é diário dentro da instituição.
E cada vez mais problemas de comportamento, alteração de comportamento. Então você tem que saber o que o mínimo da ciência. E a ciência ABA hoje é uma ciência que você tem que estudar, porque ela fala direto de comportamento. Antecedente, comportamento, consequência. Elas são obrigadas. E eu obrigo elas, vocês são obrigadas a saber isso. Outro dia, mês passado, reuni qual o tema desse ano do dia 2 de abril. Elas têm que saber. Se elas trabalham com isso, como é que elas não podem saber? Que a autonomia se constrói com apoio. Elas têm que saber. O mínimo da aba, elas têm que saber. Porque lá é alteração de comportamento. Então, se não for através do estudo, fica ainda mais difícil. Então, e a PAI promove isso e cada um particular também tem que ter o seu estudo. Tem que melhorar. Tem que melhorar, isso aí. Ali a gente, né, a instituição ela precisa de ter cada vez mais capacitação para poder estar atendendo essa demanda. E quando a PAI ajuda, né, às vezes com despesa, com custeio, assim, se não vão todos, quem vai passa o que aprendeu lá para os outros. Isso é praxe dentro da instituição. É importante, é por isso que quando chega num lugar a porta é aberta, né? Porque tem capacitação, tem prática. Só fazendo uma colocação aqui, que a doutora está falando, a gente tem de 3 em 3 meses do CAT, o Conselho de Apoio Técnico, né? Que foi criado há quantos anos, Inês? Há muito tempo, tem mais de 30 anos. O Dr. Carlos Magalhães fundou, entre as APAES, né, estudo. Né? Cada CAT, cada encontro é um tema diferente. Qual é o tema desse encontro? Atividade esportiva. Então, a gente tem entre as APAES do estado, daqui do Noroeste Fluminense, os encontros, porque é ciência, né? Claro, nem todo mundo participa, né? Eu acho que tem que ter, né, Inês? As APAES, quando acontece o CAT, elas determinam o tema em cada encontro. Né? Então, por exemplo, o próximo vai ser em Barriçai, por coincidência, 10 de abril, atividades esportivas para o deficiente intelectual. Só vai nesse CAT pessoas ligadas às atividades esportivas, porque você não pode mandar a PAI toda. Então, onde vai mais, é claro, a área da educação, lota. Aí vai todo mundo. Vai falar sobre autismo. Aí a gente, né, a PAI cede van, a PAI arruma ônibus, né? Para que os funcionários participem, né? Sim, claro. E é bom dessa troca de experiência entre técnicos, né? Porque é uma troca, professor com equipe técnica. Eu acho bacana, eu sempre fui presidente do CAT, né? E sempre achei legal essa troca de experiência entre os técnicos e a parte educacional. Porque e pais, alunos, autodefensores. O autodefensor é votado através dos assistidos da instituição, dos alunos. Eles escolhem um aluno para representá-los. Olha. É chamado de autodefensor. Toda PAI tem que ter. Isso está no Estatuto das APAES Nacional. Olha. Da Federação Nacional. Né? Então, nós temos os autodefensores. A votação ocorre de 3 em 3 anos. Então, o CAT é para técnico, é para professor, é para gestor, é para os pais. Olha, interessante. Depende do tema. Interessante. É uma instituição que realmente tenta suprir em todos os aspectos. A PAI, na verdade, é o maior movimento do Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. É um movimento onde se tem credibilidade, confiança, transparência, mostra o trabalho. E às vezes os pais não reconhecem a força que eles têm dentro da instituição. Qual o objetivo da minha gestão? É trazer os pais para próximo da gente, porque eles têm que entender que a PAI não é minha, não é da Inês, não é do técnico, é deles, de pais e amigos. Por isso chama PAI, uma associação de pais e amigos. Né? E o nosso objetivo é trazer de volta essa força dos pais com a gente. Sem dúvida, sem dúvida.
Agora vamos falar um pouquinho da nova gestão, né? Com a chegada da nova diretoria, quais as melhores melhorias, avanços na realização desse trabalho tão importante? É para eu responder? Quem quiser. Eu vejo assim, as diretorias da PAI todas entram com um único objetivo: levar melhorias para a instituição, todas, né? Eu estou lá esse tempo todo, nunca vi nenhuma diretoria prejudicar a instituição. Que ótimo. Não é verdade? Isso. E essa diretoria é uma diretoria nova, é um presidente novo, nunca tivemos um presidente novo, é uma diretoria que continua e tem um olhar para este setor muito importante. Então a gente está assim, torcendo, né? Precisamos de muitas melhorias no setor, ele já começou a providenciar, ele que eu falo a diretoria, porque não é ele sozinho, né? Não é ele. Então, assim, precisamos de ar-condicionado, precisamos de mais sala, precisamos de auditório. Eu posso enumerar muitas coisas que a PAI precisa, mas que nunca deixou de fazer um trabalho de competência, um trabalho, né? Então, a gente está com muita esperança nessa nova diretoria e ele já está dando motivos para a gente continuar confiando. Que ótimo. Pois é um desafio muito grande, né? Imagino que Sempre seja. falo que seja. Não é qualquer instituição. que é prazeroso, mesmo a gente sabendo, né? Eu particularmente me envolvendo completamente, entendendo o procedimento da PAI interno, né? Eu fui profissional da PAI há muito tempo, fui, acho que, recreador aqui, professor de artes. Já falei na minha. Fui psicólogo e professor de artes lá em Bar. Mas quando a gente está gerindo uma instituição, é muito diferente o olhar. Você está literalmente com uma baita de uma responsabilidade. E ainda jovem, né? Jovem que eu falo assim, mediante os outros presidentes. Sim. Que eu me recordo, só foi eu e a Clarice, né? Filho do Dr. Carlos, os mais jovens, né? Então é um desafio muito grande. Eu acho que a gente eu falo diretoria, lutando para poder tentar evoluir a cada dia que passa. É claro, a gente precisa aprender, né? A PAI é uma grande escola mesmo de laboratório, um laboratório. Então, acho que quem não passar por todos os setores da PAI não conhece a PAI de verdade. Então, eu quero, quanto gestor, me envolver em cada setor, me dedicar em cada setor, porque eu quero ter a experiência, quanto gestor, junto com a minha diretoria, de entender a profundidade desse amor que eu acho que é puro e verdadeiro. Quem está na PAI está por amor, porque ninguém da diretoria ganha R$1. Eles estão todos doando ali o seu trabalho em prol da instituição. Então, acho que é travar o objetivo em cima disso. O amor e a ciência tem que estar em primeiro lugar. É verdade. Né? Você falou bem pontual mesmo. Ainda mais porque não é qualquer instituição, né? Não. É uma instituição, além da tradição, o serviço prestado, o acolhimento, toda essa, o difusor de tecnologias, porque a gente vê que, olha, tem estudo, tem método, tem alcance. Esse foi um setor, esse vários foi um lá setor. dentro. Nós temos também um setor dos adolescentes, que é muito interessante, a gente pode combinar. Precoce. Estimulação precoce, a própria, o setor educacional de até 14 anos, né? Então, é um setor muito Amplo. Muito bom. E aproveitando aqui a oportunidade, quero convidar vocês, né, e todo o nosso clã público, né, que já vamos começar os trabalhos externos, né, e a gente precisa de cada um de vocês. Quero deixar aqui o meu pedido: dia 3 de maio a gente já começa com um show de prêmios, né? Serão 3 prêmios de R$1.000, um prêmio de 3.000 e um prêmio de 5.000, né? No dia 3 de maio, começando 10 horas da manhã, na PAI NEIP. Vamos vender quentinha. Né? Vamos vender quentinha, vamos ter show ao vivo. Olha, vamos fazer o movimento lá. Vamos fazer o movimento. E onde compra cartela? Como vamos é que lá. faz? Na própria instituição, cada profissional que trabalha, né? Cada profissional que trabalha está vendendo. E na PAI Centro e na PAI NEIP também. Você e quanto ao valor? R$20. R$20 a cartela, gente, ó.
Isso, ótimo, Vamos excelente. fazer grande movimento aí de evento externo, levar a festa junina de volta para a rua. Ah, que coisa né? boa. Aquela tradição toda. Levar a PAI para a sociedade. E essa é a meta nossa, nosso objetivo. Que a sociedade reconheça de novo o trabalho da PAI através do trabalho externo, porque muitos não conhecem o interno. Exato. E eu tenho trabalhado e estimulado muito o trabalho da mídia. Né? Se você for acompanhar nosso trabalho no Instagram, está bem, como é que eu posso dizer, transparente. Né? Muitas pessoas me param até hoje e falam, caramba, que trabalho legal da mídia, porque muitos não conhecem o interno. Isso, exatamente. Né? Existe aquela... apesar de toda a nossa conscientização, existe um certo estigma, mas a gente vê hoje um trabalho sendo realizado e isso é importante. Isso é importante, porque a gente não sabe como funciona lá. Hoje eu aprendi horrores aqui. Tá vendo? Né? Eu vi que eu aprendi um setor apenas, né? Eu vi como que é feito todo esse trabalho maravilhoso. Isso, gente, não tem preço. Isso tem que ir para a mídia mesmo, já que hoje a gente tem a oportunidade, né, da internet estar proporcionando que a gente, né, possa estar divulgando o nosso trabalho. É sensacional. Esse é o objetivo nosso, né? Expandir para a sociedade. Cada dia que passa o nosso trabalho. Porque quanto mais gente souber de o que é feito, né, mais gente vai querendo ajudar. Exatamente. É assim que a gente espera, né, galera? Eu vou só pedir uma licencinha a vocês para falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, dos nossos amigos do Outcast. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Um oferecimento, Oficina da Massa, a melhor pizza da região. CEF, Neuroterapias Interdisciplinar. CEP, Centro Especializado em Psicodiagnóstico. Priorize, Centro de Referência Médica e Neurodesenvolvimento. Itamed, Clínica Multidisciplinar. Da Mata Veículos, compra, vende, troca e financia o seu veículo. IRS, serviços elétricos e hidráulicos em geral. Outcast Podcast, a nossa janela para o mundo da neurodiversidade. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim desse papo maravilhoso. Eu estou vendo para você que posso ver? Uma oração, mas aí eu vou te dar a oportunidade. Porque isso daqui é uma coisa linda. Eu ia falar isso agora, eu falei assim, você quer deixar algum recado? Ela já veio preparada, a pessoa preparada, é outro nível, gente. Eu queria só, antes de eu agradecer a presença de vocês, então eu vou adiantar, porque eu também quero ver. Por favor. É uma oração, né? E lá a paz sempre teve Deus presente, né? A gente não abre mão disso. E então tudo primeiro a gente, né, faz a oração, a gente agradece, a gente pede, enfim, né, a gente desobedece, a gente obedece. Então essa oração dos autistas é muito bonita e eu quero terminar com ela. Vontade. Bem-aventurados os que compreendem o meu estranho passo a caminhar. Bem-aventurados os que compreendem que ainda que meus olhos brilhem, minha mente é lenta. Bem-aventurados os que olham e não veem a comida que eu deixo cair fora do prato. Bem-aventurados os que com um sorriso nos lábios me estimulam a tentar mais uma vez. Bem-aventurados os que nunca me lembram que hoje fiz a mesma pergunta 2 vezes. Bem-aventurados os que compreendem que me é difícil converter em palavras os meus pensamentos. Bem-aventurados os que me escutam, pois eu também tenho algo a dizer. Bem-aventurados os que sabem o que sente o meu coração, embora não o possa expressar. Bem-aventurados os que me amam como sou, tão somente como sou, e não como eles gostariam que eu fosse. Então, isso aqui resume como eles são, o que é o autista. Muito bonito mesmo. Gente, eu só tenho a agradecer essa mensagem maravilhosa, agradecer a você, Marinice, pelo seu trabalho, tenho certeza. O trabalho, né, da instituição, né? Mas o seu trabalho, que eu digo no sentido da sua paixão. E a equipe, né? E a equipe, mas a sua paixão,
é contagiante. Eu tenho certeza que a equipe também está no mesmo nível, porque eu acredito que para fazer valer um trabalho como esse, tem que estar todo mundo assim, como você, apaixonado, não é isso? O Luiz Oliveira que falou isso, acho que ele está falando. Apaixonado, porque é um trabalho que realmente sozinho não dá para fazer. Precisa da instituição, precisa de uma equipe e precisa de ter esse contágio, porque quando a gente está entusiasmada e apaixonada, a gente consegue contagiar o outro. E quando você vê, você está com um grupo lá, você falou, no livro tem mais de 25 pessoas que estão também contagiadas, e só quem tem a ganhar é quem está lá, quem precisa do serviço, os assistidos, as famílias e a sociedade. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, agradecer essa oportunidade de a gente estar mostrando um pouco do trabalho da instituição, né, um pouco do que é feito lá, porque às vezes a gente que está de fora, né, não conhece exatamente o que se passa. Achei maravilhoso, achei o trabalho primoroso. Esse material é sensacional, vocês estão de parabéns. Obrigada. E o Outcast só agradece. A vocês, meus amigos, né, que ficaram com a gente aqui até agora. Peço que sigam nossas redes sociais, o Outcast Podcast no Instagram, no YouTube, Outcast Podcast, e também acesse o nosso portal, né, o portal onde a gente tem os artigos científicos, temos informações, que é o www.outcast.com.br, e até a próxima, sempre com pessoas maravilhosas, porque a gente quer muito bem servido. Até a próxima. Obrigada, boa noite.